E aí, tudo certo? Olha, esse assunto que eu vou falar pra você, todo mundo pelo menos uma vez já pensou, mas ninguém tem coragem de falar abertamente sobre isso, que é os relacionamentos entre pessoas neurotípicas com neurodivergentes. Você possivelmente conhece aquele cara, ou até mesmo é você, super inteligente, mas parece que não entende as regras, entre aspas, sociais básicas. Ou aquela situação onde você está conversando com alguém e sente que vocês estão falando idiomas diferentes, mesmo falando a mesma língua. E olha, eu vou ser bem direto com vocês desde o início. Existe uma realidade brutal que muitas pessoas, mas principalmente os homens neurodivergentes, enfrentam no mundo dos relacionamentos. E não é porque eles são problemáticos ou algo parecido. É porque existe uma razão muito mais profunda que vocês vão entender se ficarem até o final do vídeo com muita clareza. Porque no decorrer do vídeo, você vai descobrir o porquê tantas mulheres fogem, entre aspas, quando percebem traços neurodivergentes nos homens, como autismo ou TDAH. E quais são os verdadeiros desafios que um homem neurodivergente enfrenta nessa questão. E muito mais que vai fazer você mudar de opinião a respeito desse assunto. Então, logo de começo, eu já quero fazer uma pergunta para vocês, deixar a resposta com sinceridade aqui nos comentários. Como é o relacionamento entre uma pessoa neurotípica e uma pessoa neurodivergente? Especialmente quando eu estou falando de mulheres neurotípicas e homens neurodivergentes como autistas ou TDAH. E se você ficou curioso para saber os dados e minha opinião, fica até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar que aparece logo em seguida quando vocês curtem o vídeo ou arrasta para o lado. Então não se esqueça de curtir o vídeo. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu trago aqui para vocês, se possível, deixe um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente que vai me ajudar muito mesmo a manter a constância aqui do canal. Sendo assim, vocês vão me ajudar financeiramente e também dar um gás a mais a me manter nessa plataforma, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro conteúdo. Bom, antes de mais nada, eu acredito que tem pessoas que ainda não sabem a diferença do que é uma pessoa neurodivergente e uma pessoa neurotípica. Então eu vou começar falando para vocês o básico. Uma pessoa neurodivergente é um termo que abrange pessoas cujo funcionamento neurológico é diferente do padrão considerado neurotípico. Isso inclui pessoas com TDAH, dislexia, autismo, entre outros. Já o neurotípico é quem não apresenta essas condições, ou seja, o funcionamento do cérebro segue os padrões sociais considerados comuns, entre aspas. E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o autismo, por exemplo, afeta aproximadamente 1 em cada 100 pessoas no mundo, e já o TDAH atinge cerca de 5% da população adulta. Em outras palavras, estamos falando de milhões de pessoas que muitas vezes passam despercebidos ou são mal compreendidos na questão dos relacionamentos. Que eu também já fiz uma playlist de autismo e uma com TDAH, que se você estudar mais a fundo, ver na sua roda de amigos, você vai notar que existe muito mais pessoas diagnosticadas como neurodivergentes em homens, né, em meninos. Por quê? No decorrer dos vídeos que eu explico com mais detalhes, é que tem aquele famoso masking, que é muito mais usado pelas mulheres, né, que também são neurodivergentes, mas elas conseguem meio que mascarar, né, os sintomas, os sinais, e meio que são considerados mais socialmente aceitos, né. Então, se você levar em consideração, é muito mais comum você ver uma mulher neurodivergente tendo qualquer tipo de relacionamento com pessoas neurotípicas ou neurodivergentes. Já um homem em questão, é muito mais raro você ver ele, principalmente, um relacionamento sério, duradouro, com uma pessoa neurotípica, tá? Só deixando claro aqui, mas se vocês querem com mais detalhamento, depois que terminar esse vídeo, vocês assistem a playlist que eu deixei aqui do TDAH e também do autismo, que vocês vão ter um conhecimento muito mais amplo, beleza?
Então, voltando um pouco para o tema do vídeo, tem dados, tem números que são surpreendentes. Olha, segundo estudos recentes, o número, por exemplo, de matrículas de pessoas com autismo no país teve aumento de 48% de 2022 para 2023. Isso não significa, né, que nasceram mais autistas ou pessoas neurodivergentes. Significa que estamos finalmente, né, reconhecendo e diagnosticando condições que sempre existiram desde que o mundo é mundo. Mas o que isso tem a ver no quesito dos relacionamentos, que é um dos tópicos principais aqui do vídeo? Cara, tem tudo a ver. Olha, pensa comigo assim: quantos homens que você conhece que chegaram na vida adulta, ou possivelmente é você, que descobriram que são autistas ou têm TDAH? Imaginem só, você passou 25, 30 anos da sua vida se sentindo diferente dos demais, sem entender por que as interações sociais pareciam um jogo onde todo mundo conhecia as regras, menos você. Então, gente, eu não estou falando de mimimi ou frescura. Eu estou falando de diferenças neurológicas reais que impactam diretamente como as pessoas se relacionam com o mundo e, consequentemente, né, a questão do parceiro romântico. E é aí que eu entro numa verdade dolorosa. O mundo dos relacionamentos é brutal para todo mundo, mas para quem não consegue ler as letrinhas miúdas das regras, é muito mais complicado. Mas calma aí, eu não estou aqui para deprimir ninguém ou iludir ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de mostrar uma realidade e também mostrar algumas soluções que você pode fazer. Porque um alerta de spoiler aqui: pessoas neurodivergentes podem sim ter relacionamentos incríveis. O problema é que ninguém ensina como fazer isso. Então, se você quer saber o como fazer isso, fica até o final do vídeo. Olha, eu vou contar uma história real para vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho um conhecido que estava conversando comigo e que falou assim: "Ah, cara, eu não entendo. Eu sou legal, eu tenho meus hobbies, trabalho, estudo, mas toda vez que eu começo a me interessar por alguém, parece que a pessoa simplesmente some." E sabe por que acontece isso na maioria das vezes, como no caso desse conhecido meu? É que muitas vezes ele está sendo genuinamente ele mesmo. Mas esse ele mesmo, entre aspas, inclui características que, para quem não entende neurodivergência, pode parecer estranhas ou intensas. Ó, porque tem algumas características que pode meio que assustar, entre aspas, no início do contato. Por exemplo, o que eu posso começar aqui falando é sobre intensidade dos interesses. O cara, né, o homem neurodivergente que gosta de algo, ele realmente gosta disso, sabe? Ele estuda isso, ele foca naquilo e ele é expert naquilo. Por exemplo, se ele descobriu que você curte astronomia, ele vai chegar no próximo encontro, na grande maioria das vezes, sabendo todos os satélites, todos os planetas, isso e aquilo. E para ele, isso é demonstração de interesse e carinho. Mas para muitas pessoas, isso pode parecer algo obsessivo ou algo exagerado. Também outra questão é a comunicação direta. Enquanto a maioria das pessoas aprendeu a meio que a suavizar, né, meio que fazer um joguinho de palavras para não machucar outra pessoa, falar meio que diretamente, né, dar pistas. A pessoa neurodivergente, específico do homem, vai ser mais direta. Por exemplo: "Eu gostei de você, eu quero te ver de novo, não concordo com isso ou aquilo que você falou." E essa honestidade brutal, né, pode ser desconfortável para quem está acostumado com jogos sociais e outras coisas bem realistas que muitas vezes as mulheres neurotípicas, quando conhecem um homem neurodivergente, percebem certas diferenças logo de cara. Que eu posso adicionar mais coisas, por exemplo: o cara tem dificuldade em interpretar sinais sociais, pode ser visto como distraído, esquecido ou sem iniciativa, por exemplo, em pessoas com TDAH. E aí entra o peso social, né? A sociedade, de modo geral, que não sejamos hipócritas aqui, espera que o homem seja o famoso conquistador, né? O famoso proativo. O cara que toma iniciativa, que entende códigos sociais, que age rápido. E quando a questão que o homem é neurodivergente, ele já vai em uma desvantagem, porque justamente essas habilidades podem ser áreas de dificuldade para ele. E tem um estudo que reforça isso, publicado no Journal of Autism and Developmental Disorders, mostrou que homens autistas relatam mais dificuldades em iniciar e manter relacionamentos românticos, muitas vezes por não conseguirem interpretar corretamente as pistas sociais.
E tem outro lado que talvez você já saiba, e se você não sabe, é bom você abrir um pouquinho seus olhos, que acontecem com muita frequência na nossa sociedade, que muitas vezes, principalmente as mulheres, não gostam de aceitar. Mas a gente tem um problema que na nossa sociedade romantiza, né, o famoso bad boy misterioso, né? O cara que não demonstra muito interesse, que é grosso, que é isso, aquilo, que se faz difícil. E o homem neurodivergente é literalmente o oposto disso. Ele é transparente, consistente, previsível e isso, ironicamente, pode ser visto como sem graça ou sem desafio, sem fortes emoções, se é que você me entende. Então, olhe que ironia cruel. As mesmas características que podem afastar no início são exatamente as que fazem relacionamentos duradouros funcionarem, que é a honestidade, consistência, dedicação e lealdade. Mas por que então muitas mulheres evitam esse tipo de homem? Olha, antes que alguém saia daqui achando que todas as mulheres são superficiais ou são preconceituosas, vamos entender o lado delas também, sem julgamentos, mas com tom explicativo. Porque, gente, a questão não é a maldade, é desinformação e principalmente o medo do desconhecido. Ó, um dos principais motivos, né, baseado em pesquisas reais e também, né, eu analisando vídeos, fóruns aqui na internet, isso, aquilo, eu vou falar para vocês alguns, né, motivos que elas evitam esse tipo de relacionamento. O primeiro que eu posso começar falando é a falta de conhecimento sobre a neurodivergência. Eu acredito que não só elas, né, mas a sociedade em si não compreende exatamente o que seria a pessoa neurodivergência e o que são as pessoas neurodivergentes, né? A maioria das pessoas ainda associa, por exemplo, o autismo com os estereótipos de filmes. O gênio antissocial ou a pessoa que precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. E em muitos ambientes incentivam o mascaramento, né, que é a prática de esconder os sinais, por exemplo, do autismo, TDAH. E apesar de pesquisas demonstrarem os danos que ocorrem quando as pessoas autistas, né, neurodivergentes, fazem isso, elas não conseguem viver a sua vida com autenticidade. Então, se a mulher está num relacionamento com um homem neurodivergente, mas que ele usa o masking, só que depois de um tempo ele começa a mostrar os sinais, né, as peculiaridades, os tipos de toque que ele tem, as nuances que ele tem, ela já tem outros olhos para ele, que começa a questão do julgamento e também, grande parte, terminam o relacionamento. O outro ponto que eu posso falar para vocês é o medo da responsabilidade emocional. Existe uma percepção, muitas vezes equivocada, de que namorar alguém neurodivergente significa ter mais trabalho, né, entre aspas, e ter que meio que cuidar da pessoa. Isso vem de uma visão capacitista que vê neurodivergência como deficiência que precisa ser meio que compensada, se é que você me entende. E também a pressão social e julgamento. Infelizmente, ainda existe, querendo ou não, muito preconceito que aos poucos está sendo quebrado, mas existe. Algumas mulheres ainda têm medo de julgamento social, da família, dos amigos. Por exemplo, aquelas frases, né? Ah, você tá namorando uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH, nossa, deve ser difícil, deve ser, nossa, que difícil deve ser isso e aquilo, com essa pressão toda. E muitas vezes, quando um homem fala que é neurodivergente, ela já perde o interesse instantaneamente. Por quê? Pelo medo do julgamento e da pressão. Outro ponto muito conhecido que é a incompatibilidade de estilos de comunicação. Estudos já indicaram que adolescentes com TDAH relataram altas taxas de rotatividade de relacionamentos românticos e baixas taxas de intimidade física. E isso não é porque eles são menos carinhosos, mas porque expressam afeto de formas diferentes. E um dos principais são as expectativas irreais sobre o relacionamento. Cara, a gente sabe que a mídia vende há décadas a ideia do romantismo, né? Do que é esperado da pessoa romântica. Tipo, romance espontâneo, cheio de surpresas, um mistério, né? Aquela emoção. Porém, o homem neurodivergente oferece algo diferente da proposta. É a previsibilidade, consistência, amor demonstrado através de ações concretas. Muitas vezes é uma pessoa direta que pode ser interpretado como grosso.
O amor que eles demonstram, né, são através de ações concretas e não gestos grandiosos aleatórios. E é importante deixar claro aqui: dificuldade não é incapacidade. Um homem neurodivergente pode ser sim um parceiro incrível, que é desde lealdade, dedicação e ser autêntico e verdadeiro. Mas ele vai demonstrar em certas ocasiões isso de uma forma que nem sempre segue o manual, entre aspas, né, do tradicional do romance. E é aí que mora o choque cultural dentro do relacionamento. Então, se porventura acontecer que um cara neurodivergente tiver um relacionamento com uma mulher neurotípica, o que será que eles enfrentam? Quais são os desafios reais do dia a dia? Olha, não adianta romantizar aqui que é um mar de rosas, que isso e aquilo. Existem dificuldades genuínas e precisam ser meio que navegadas com paciência e compreensão mútua, ok? Que eu vou citar aqui uma lista que acontece de uma maneira geral, certo? Por exemplo, a dificuldade de comunicação. Ó, para ele que é neurodivergente, existe a dificuldade para interpretar as pistas, né? E comunicação indireta pode parecer às vezes insensível, quando na verdade às vezes ele não captou o tom emocional daquela situação. A tendência é a focar em resolver problemas quando ela só queria ser ouvida, cara. E também parecer uma pessoa que é muito distraída, grosso, que não tem iniciativa, mas não é a intenção dele. E do outro lado da moeda, para ela, que é neurotípica, existe frustração quando sente que precisa explicar tudo para ele detalhadamente, isso e aquilo. Por exemplo, quando ela fala uma coisa que naquele momento pareceu algo legal a se falar para ele, só que ele não entendeu, aí ela tem que explicar tudo, aí meio que quebra o clima. Muitas vezes, né, pode acontecer que ela pode interpretar a fraqueza dele em certas situações como falta de tato ou olhar para ele como não fosse um homem de verdade, né. Também sentir a falta meio do romantismo tradicional. O outro ponto é a dificuldade, né, para entender as necessidades sensoriais dele, na questão, por exemplo, do barulho, sei lá, bater alguma coisa, som alto, isso, aquilo. Porque imagina essa situação, a gente, né, o ser humano, são seres sociáveis, gostam muitas vezes de interação, tem que ter um vínculo social, até pela saúde mental, pela saúde física. Então imagine essa situação aqui comigo. Vocês vão numa festa de casamento, você é neurodivergente e a neurotípica. Para ela é natural circular, conversar com todo mundo, fazer o social, né? E para você, né, pode ser um pesadelo sensorial. Muita gente, barulheira, muitas conversas paralelas, pressão para performar, né, usar um masking social. E, por exemplo, pessoas com TEA, né, que é o transtorno espectro autista, possuem dificuldades nas relações sociais, em geral, e não somente nas relações amorosas. Isso não significa que ele não queria estar lá ou que não se importa com ela. Significa que o cérebro dele processa estímulos sociais de uma forma diferente. Então, sobre isso, dá pra gente meio que quebrar alguns mitos que circulam ainda por aí, porque muita gente ainda tem ideias completamente equivocadas sobre como é namorar ou ficar com alguém, ter um relacionamento mais sério com neurodivergência. Ó, o mito 1, né? Eles não sentem o amor da mesma forma. Que na realidade eles sentem amor de uma forma mais intensa, mas expressam, olha bem, de uma forma completamente diferente. Enquanto você expressa amor, sei lá, com palavras, ele pode expressar lembrando exatamente do seu café preferido, uma comida que você gosta, um filme que você gosta. É basicamente o amor pragmático, né? Mais ainda é amor. O mito 2, são todos iguais. Mas, na verdade, por exemplo, na questão do espectro autismo e o TDAH, são chamados de espectros, porque há exatamente uma variabilidade enorme. Conhecer uma pessoa autista significa conhecer uma pessoa autista. Cada condição da neurodiversidade é única e cada uma tem suas peculiaridades, entende? O mito 3. Os relacionamentos com eles são mais difíceis. Cara, na verdade, são diferentes, não difíceis, ok?
Cara, todo relacionamento tem desafios, pessoas neurotípicas ou neurodivergentes. A diferença é que os desafios neurodivergentes são muito mais visíveis e específicos, enquanto relacionamentos neurotípicos podem ter problemas menos óbvios, mas igualmente complicados. Mito 4. Eles não conseguem ser românticos. A realidade é que o romantismo deles pode não ser o que você vê em filmes, mas pode ser ainda mais significativo. Em vez de, sei lá, ele dar flores aleatórias, ele pode criar uma playlist personalizada com músicas que remetem a momentos específicos que vocês viveram juntos e outras coisas. E o mito 5, né? Vão sempre ser dependentes de você. Mas, na verdade, muitas pessoas neurodivergentes são completamente independentes, que eu sei muito bem, que eu tenho conhecidos, né? Parentes próximos a mim, que são independentes ao máximo. Têm carreiras de sucesso, hobbies e são pessoas desenvolvidas. Existe indivíduos e indivíduos. Há sim uma certa necessidade de apoio em algumas áreas, mas não significa uma dependência total da sua parte. E a verdade boa que está acontecendo nas últimas décadas é que estamos conseguindo sair desse tipo de desinformação a respeito desses espectros. E tem vários movimentos de pessoas, por exemplo, com transtorno do espectro autista e de seus familiares que estão finalmente conseguindo mostrar para a sociedade que neurodivergência é diversidade humana e não patologia a ser curada. E isso, querendo ou não, vai refletir, né, para o bem dessas pessoas, de como que vai ser enxergada a questão dos relacionamentos. Porque convenhamos aqui, né? Quantos relacionamentos tradicionais, entre aspas, vocês conhecem que são realmente saudáveis e duradouros? Eu acredito que você consegue até contar nos dedos. Mas enfim, para fechar esse vídeo, eu espero que esclareci algumas questões para vocês, mesmo que esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo, né? Mas eu tentei abordar uma maneira mais ampla e tem coisas ainda que eu não coloquei nesse vídeo que pode ter uma parte 2, uma parte 3. Se comentarem e engajar muito esse vídeo, eu posso fazer para vocês. E também espero que seja só o início de uma nova perspectiva para vocês. Cara, o que eu espero que vocês levem de conteúdo essencial desse vídeo é que neurodivergência não é defeito, é apenas diferença. Relacionamentos neurodivergentes também podem ser incríveis. Né, informação é poder. Quanto mais você querer saber o porquê isso aconteceu, a questão envolvendo os dois lados da mesma moeda, é muito bom para você, que você vai ter uma base de conhecimento, né? Vai ser no seu conhecimento para você informar as outras pessoas e também você vai fazer parte indiretamente da vida das pessoas neurodivergentes. Enfim, se esse vídeo fez sentido para vocês, deixe o like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e não se esqueça de, antes de sair do vídeo, curte, comente, compartilhe, se inscreva e também deixe o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.